Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Pois bem, tenho aqui hoje uma palavra profética da parte de Deus para você que está assustado com toda essa pandemia, com toda essa crise. A realidade é, Deus sempre tem estratégias para o seu. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos entender que nós somos sal da terra, luz do mundo. Fomos chamados para fazer a diferença. E nada melhor para fazer a diferença do que uma crise como essa, do que uma pandemia como essa. E muitos ainda não entenderam que essa crise, que essa pandemia é para que o nome de Jesus seja glorificado através da minha vida, através da sua vida. E em nome de Jesus Cristo, Deus te dará nesse instante uma arma poderosa para vencer tudo o que está por vir, concluir esse ano com o nome de Jesus sendo glorificado através da sua vida. Pode ter certeza, fique ligadinho, ouça essa mensagem até o fim. Eu tenho certeza que você vai ter um dia diferenciado após ouvir o que Deus vai falar contigo. Amém? Antes de entrarmos na palavra, eu quero te pedir uma coisa. Nos ajude, se inscreve no canal. Enquanto eu estou falando contigo, já deixa o seu like, o seu joinha. Se você quiser conversar comigo, aqui no topo dos comentários está fixado o link do meu Instagram, @Josué Rasgando o Verbo. E ali você pode conversar comigo pelo direct. E se você também quer um dia estar agendando para estarmos pregando na sua igreja, na sua cidade, no seu estado, nós estaremos agendando agora para o começo de 2020, tá? Nós estaremos agora exercendo um ministério itinerante, né? Eu apacentei igreja durante 10 anos, agora eu estou na sede nacional do nosso ministério. Ali eu estou atuando simplesmente como um pastor auxiliar e tenho a liberdade em Deus e a autorização do meu pastor, presidente, para poder pregar a palavra de Deus. Então, se você quiser depois estar marcando, agendando para estarmos na tua igreja, num evento, num congresso, fazendo uma campanha de cura, de libertação, batismo com o Espírito Santo, trazendo uma mensagem escatológica, todos esses temas nós estamos aí, por misericórdia de Deus, habilitados, capacitados para estar ministrando. Amém? Então estamos aí abrindo a agenda para o ano de 2021. Se Jesus não voltar, estaremos aí atendendo todos os chamados em qualquer canto do Brasil ou do mundo. Amém? Então, em nome de Jesus, esteja também nos ajudando em oração para esse propósito, ok? Vamos então à palavra de Deus, a receita de Deus para você ter a vitória sobre todo esse mal. E Deus vai te dar uma arma poderosa, inclusive para vencer esta própria pandemia. Eu gostaria de ler aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, do verso 1 ao 7. Presta bem atenção a partir de agora. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam-no no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Coisa maravilhosa, né? Olha o poder e a autoridade que foi colocado em nossas mãos como Igreja de Cristo, como filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não recebeu. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Ou seja, a partir do instante em que eu e você recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Ou seja, instantaneamente passamos a ser enxertados nesta videira verdadeira. E esse verso de número 12, ele também faz aqui coro com o verso 7 de João 15. Ele diz assim que recebemos no ato da nossa conversão poder de filho de Deus. E poder de filho de Deus, ele é explícito no ministério de Jesus. No ministério de Jesus, ele deu uma demonstração do poder de filho de Deus. Como filho de Deus, ele deu ordem ao vento e o vento cessou. Como filho de Deus, ele deu ordem ao mar e as ondas se acalmaram. Como filho de Deus, ele deu ordem a Lázaro e depois de 4 dias morto, Lázaro ressuscitou. Como filho de Deus, ele deu ordem e todos os 3.000 demônios que estavam na vida do gadareno teve que sair. Com o poder de filho de Deus, ele disse ao filho da viúva de Naim, levanta, e este ressuscitou. Com o poder de filho de Deus, ele disse à filha de Jairo, Talita cumi, e esta também se levantou, ressuscitou. Ele demonstrou o poder de filho de Deus, exercendo demonstrações clássicas na natureza e até mesmo contra a última inimiga do homem, que é a morte, demonstrando de uma maneira clara que para ele, como filho de Deus, não havia limites, não havia limitações. E após exercer o seu ministério de 3 anos e meio, antes de subir aos céus, ele disse que também nos enviaria este mesmo poder. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o papel fundamental da testemunha é testificar verdadeiramente a quem eu sirvo é filho de Deus. Verdadeiramente a quem eu sirvo tinha poder sobre a morte. Verdadeiramente a quem eu sirvo tem poder sobre demônios, legiões e castas demoníacas de todas as esferas. Verdadeiramente, a quem eu sirvo venceu a própria morte, acordou na manhã de domingo, vive e reina para todo sempre. Nós somos essas testemunhas e estamos testificando isso. E para testificar isso, ele também nos transferiu esse mesmo poder através do ato de derramar em mim e em você o Espírito Santo de Deus. E aqui agora, então, ele vem fazendo uma analogia, uma parábola, onde ele se coloca como uma videira, e cada ser humano é posto nessa parábola como os ramos dessa videira. E Jesus então diz, vocês perceberam que o ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver ligado na videira? Logo, ele nos ensina que se quisermos ter uma vida vitoriosa, se quisermos vencer todos os males, nós devemos estar ligados, enxertados em Jesus, conectado como ramo à videira. Por que existem milhões de pessoas que estão entrando em pânico? Por que existem milhões de pessoas que estão aterrorizadas, se trancando dentro de casa, não sai dali nem por decreto? São pessoas que não estão ligadas à videira. Mesmo porque eu tenho que entender o seguinte aspecto: se eu estou ligado na videira, a minha vida vem da videira, e enquanto eu estou ligado na videira, eu não irei perecer. Ele mesmo diz aqui que quando é
cortado da videira, murcha, seca-se e não serve para mais nada a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Esses que estão vivendo momentos de pânico e de terror, com certeza estão desconectados da videira. Agora, os que estão conectados à videira estão andando de cabeça erguida. Eu tenho que entender o seguinte: é bem verdade que sabemos de casos de crentes que morreram por conta do Covid, porém nós precisamos entender o seguinte: a questão do Covid foi apenas uma permissão de Deus, é porque chegou o último dia daquela pessoa aqui na Terra. E eu e você também precisamos entender isso. O meu último dia aqui na face dessa terra foi determinado, está determinado por Deus, pela videira a qual eu estou conectado. O teu último dia aqui nessa terra está determinado, assinado e decretado por essa mesma videira a qual você está conectado. Então, se ele já determinou esse último dia aqui, eu não tenho que temer, eu não irei nem antes e nem depois, mas sim no tempo estabelecido por ele. Então eu tenho que entender o seguinte: enquanto não chegou o meu tempo aqui, não vai ser Covid, não vai ser pandemia, não vai ser guerra, não vai ser peste que vai me ceifar a vida. Simplesmente o dia que ele disser, terminou o seu período aí, vem para cá, amém, glória a Deus. E como diz Paulo, para quem está conectado nessa videira, o morrer é lucro, ok? Posto isso, nós vamos agora concluir com o verso de número 7, que é a chave de tudo o que ele nos passou nessa parábola da videira. O verso 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha só quanto poder, quanta autoridade. Porém, isto não é de qualquer forma, não é de maneira aleatória. Ele diz assim que é necessário que eu esteja nele, ou seja, ligado na videira, e ele em mim, através do quê? Através da sua palavra. Por isso ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Por quê? Nós precisamos analisar que João, no capítulo de número 1, ele diz da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Eu preciso entender então que também a palavra rema, a palavra viva, a palavra eficaz, ela é o próprio Jesus. Quando eu estou impregnado da palavra, eu estou impregnado de Jesus. Enquanto você está ouvindo este vídeo, sendo ministrado por essa palavra, você está sendo impregnado do próprio Jesus, porque essas palavras não são filosofias humanas, essas palavras não são teorias científicas. Esta é a palavra viva e eficaz que Hebreus diz que é como uma espada de dois gumes. Ela é penetrante, ela vai até a divisão de alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Enquanto eu estou ministrando aqui, Deus sabe como está o seu coração, Deus sabe da sua ansiedade, e Ele está levando esta palavra até você para te trazer vida, para te levantar dessa prostração, para te dar autoridade, para te dar poder, para te dar unção. Tudo é pelo poder da palavra. Por isso que João diz que lá no princípio já era o Verbo. E o Verbo fez o quê? O Verbo criou tudo que os nossos olhos podem contemplar. O Verbo entra em ação logo no início, no capítulo de número 1 de Gênesis, lá está o Verbo. E o Verbo entra da seguinte forma: dissipando as trevas. Por quê? Diz lá: e disse Deus, haja luz. A primeira coisa que essa palavra poderosa faz é dissipar as trevas. Se você está em trevas, se você está num clima tenebroso, eu estou ministrando essa palavra, ela está dissipando essas trevas e te levando à própria luz. E após então a luz, aí veio vindo pelo poder da palavra toda a criação que os nossos olhos contemplam. A única coisa diferente de toda a criação é eu e você, que nesse momento então a Trindade se reúne e diz da seguinte forma:
façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e também como filhos e imagem e semelhança de Deus, recebemos também a autoridade e poder para governar sobre esta terra. É bem verdade que o adversário, por um instante, ele tentou nos tirar dessa posição, mas através da morte de Jesus na cruz do Calvário, fomos elevados novamente à posição de filhos de Deus e venceremos essa pandemia. Então, note só um detalhe para concluir a minha linha de raciocínio e que Deus quer que você entenda. Enquanto você estiver nessa fusão, você em Cristo e Cristo em você, através da palavra, você tem autoridade e poder sobre essa pandemia. Olha o que Jesus diz também no Evangelho de Lucas. Ele diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda força e obra do inimigo. Ele te deu esse poder, ele te deu essa autoridade. E ele diz para você agora: levanta a tua cabeça e encare essa pandemia. Levante a tua cabeça e encare essa crise. Você tem a palavra, você tem o meu Espírito dentro de você. E eu te dou essa autoridade, eu te dou esse poder para vencer todo mal. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, o mundo em trevas, mas nós somos sal e somos luz. Temos o poder e temos a autoridade. Por isso, não se assuste, não se pasme com nada que está por vir, entendendo que maior é o que está em você. Amém? Receba essa vitória, receba essa graça, receba esta unção em nome de Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio dessa graça, dessa glória de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? E em nome de Jesus eu quero agradecer de todo o meu coração a sua vida, a sua atenção. Eu quero profetizar uma bênção enorme para esse ano ainda dentro do teu lar, na tua família, na tua casa, na autoridade e na unção do Espírito Santo que eu estou aqui agora, eu profetizo essa vitória, eu profetizo essa bênção sobre toda a tua família. Em nome de Jesus, você vai ter o melhor Natal da tua vida. Em nome de Jesus, praga alguma chegará à tua tenda. Em nome de Jesus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Assim diz o Senhor. Amém? E em nome de Jesus Cristo, como eu disse, tá bom? Se você quiser marcar para a gente estar aí pregando na tua igreja, em um evento, em um congresso de jovens, de senhoras, de varões, nós estaremos atendendo convites aí no ano de 2021, tá bom? Já temos algumas agendas para 2021 e se você quiser marcar, é só dar um toque, a gente vai entrar em contato e vamos estar fazendo essa agenda, tá bom? E vamos levar uma palavra de poder na tua festa, no teu congresso, na tua igreja, tá? Ministrações para cura, para libertação, batismo com o Espírito Santo e tudo aquilo que Deus nos deu autoridade para fazer. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Um beijo no teu coração.